senhores, nós já vimos que por conta das riquezas da bondade de Deus e da sua longanimidade, Ele não dá aos homens aquilo que nós, todos nós, merecemos. Nós aprendemos que todos, inclusive nós, desprezam a bondade divina. E se não fosse a graça, nós jamais teríamos nos aproximado verdadeiramente de Deus. Aprendemos ainda que o julgamento de Deus, ele será de acordo com a verdade e que ele retribuirá conforme as obras de cada um de nós. Lembramos também que a fé salvífica, ela não é algo estéril, mas que faz com aquele que crê de verdade, obedeça, ande nos caminhos do Senhor. Ainda que os justos não sejam salvos por meio das boas obras, estas boas obras, elas confirmam que eles foram salvos, que foram então feitos justos. E na última oportunidade, declarados justos, melhor dizendo, né? E na última oportunidade nós vimos a respeito da imparcialidade de Deus. Avancemos então, lendo aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 11, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque não há parcialidade em Deus, ou algumas versões, Deus não faz acepção de pessoas. Verso 12. Porque todos os que sem conhecer a lei pecaram, embora não conheçam a lei, também perecerão. E todos os que conhecendo a lei pecarem, pela lei serão julgados. Porque não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os não-judeus, que não conhecem a lei, praticam naturalmente as coisas contidas na lei, eles são lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Tudo isso se mostrará claro no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, reunidos no dia que Tu separou e santificou, para nós glorificarmos o Teu nome em comunidade, estamos aqui, Senhor, e declaramos a nossa dependência completa do Teu Santo Espírito, para nos instruir a mente, o conhecimento, para mudar as nossas afeições, para gravar a Tua palavra em nossos corações, e para no poder do Teu Santo Espírito modificarmos o nosso comportamento. Senhor, bendito é o Teu santo nome por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Bendito seja o Teu nome pelo Evangelho de Jesus Cristo que nos chegou totalmente imerecido por nós, essa demonstração de graça, de amor. Nós possamos, Senhor, fazer bom uso disso. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, para relembrar, nós vimos que há 3 possibilidades de arranjo para nós interpretarmos esse texto. A primeira delas é que o texto flui naturalmente, verso a verso. Então, você vai lendo 11, 12, 13, 14, não tem problema nenhum. A segunda forma é que o verso 16, ele deveria ser lido logo após o verso 13, sendo então os versos 14 e 15 um parênteses, onde Paulo está escrevendo, explicando um conceito que ele falou. E a terceira abordagem, que foi a abordagem que eu segui, entende que o verso 16 ele deve ser lido como uma continuação do pensamento do verso 12. E então os versos 13, 14 e 15 ser lido como esse parênteses. Portanto, na última oportunidade, nós lemos todo esse texto e eu expus somente os versos 11 e 12 e o verso 16,
onde nós falamos e vimos a respeito da imparcialidade de Deus. Ele julgará todos os homens conforme a revelação que estes homens receberam. Lembrando que todos pecaram, ou seja, com mais ou com menos conhecimento, todos são culpados. No dia do juízo, nós vemos que Deus julgará não só as ações dos homens, mas os segredos dos homens. E julgará por meio daquele que hoje é o Salvador, mas naquele dia será o juiz, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como revela o Evangelho, porque sim, o Evangelho fala de ira, o Evangelho fala de juízo, o Evangelho fala de condenação e não somente de salvação. Vimos que o que vai ser levado em consideração naquele dia não é se a pessoa ouviu ou não ouviu a lei, mas se ela viveu em harmonia com aquilo que ela ouviu, com aquilo que ela conhecia, com aquilo que ela professava crer. Hoje, nós veremos, então, os versos 13 a 15 como um texto parentético. Precisamos estudar esse parênteses atentamente e separado, meus irmãos. Eu creio nisso. Precisamos dar uma olhada nisso, porque, em primeiro lugar, para entender aquilo que Paulo não está dizendo aqui. E às vezes é muito importante para nós entendermos as Sagradas Escrituras, nós entendermos aquilo que não está sendo dito. Porque muitas pessoas tropeçam naquilo que o apóstolo falou a respeito da lei, no que ele falou sobre os não-judeus ou gentios, como vai estar na maioria das traduções, e uma ideia sobre uma possibilidade de salvação à parte do Evangelho, o que deve ser algo muito estranho para nós. E, meus irmãos, nós, como igreja gentia, nós não somos judeus, nós somos não-judeus, nós devemos nos identificar muito com aquilo que Paulo fala sobre os não-judeus. Porque sem Cristo, era exatamente essa a nossa condição, a condição de pagãos. Hoje, nós veremos que o apóstolo ele não está ensinando aqui nenhum meio de salvação. Ele não está dizendo que há alguém que possa cumprir a lei, nem muito menos ser salvo pela obediência à lei. Ele não está dizendo que os não-judeus tenham a lei de Deus escrita em seus corações, nem que eles, se eles viverem de acordo com a iluminação que receberam, que eles podem então ser salvos por suas boas obras. E que Deus nos ajude. Assim, em primeiro lugar, vejamos o juízo segundo as obras. Em primeiro, nós temos que ver que não os ouvintes, mas os praticantes da lei, serão ou seriam justificados. Paulo afirmou que os praticantes da lei serão justificados, mas o que significa isso, meus irmãos? O que significa isso? Significa que se alguém praticar as obras da lei, e alguém então pode praticar as obras da lei, ele vai ser salvo? Será que é isso? Ou que apenas ouvir a lei não vale de nada, porque o que a lei exige é obediência. Note, dizer que o que a lei exige é obediência não está dizendo que alguém pode ser salvo por essa lei. O verso 13, meus irmãos, está dizendo que em relação à lei, o critério de juízo será aquilo que nós praticamos e não aquilo que nós ouvimos. Paulo está estabelecendo como é que a lei julga. Nós precisamos entender isso. Não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Se você cometeu uma infração de trânsito, aí chega o guardinha, bate na tua janela e você disser para ele assim: olha, eu não conhecia essa lei que o senhor está me acusando. Isso não vai aliviar a sua multa, a sua penalidade. Por quê? Porque a ignorância da lei não isenta a responsabilidade de obedecer à lei. Ignorância da lei não é argumento. Todavia, se você disser assim
para o guarda: ah, seu guarda, eu conheço essa lei. Também não vai adiantar absolutamente nada. Porque o que ele vai dizer para você também é o seguinte: tá, se você conhece, por que você não obedeceu? Tome a sua multinha bonitinha. Por quê? Porque os praticantes da lei serão justificados. Mas, novamente, cabe a pergunta: quem pratica a lei? Levanta a mão para a gente acender uma fogueira. Quem pratica a lei? É uma pergunta que nós temos que fazer. E a outra pergunta é: alguém pode ser salvo pela lei? Note, meus irmãos, se o que a lei exige é obediência, então, se a salvação for buscada através da lei, Paulo está ensinando isso. Se alguém quer buscar a salvação por meio da lei, então precisa cumprir a lei, e cumprir a lei com perfeição, porque não são os que ouvem, mas os que praticam que serão justificados. A lei exige obediência perfeita, algo que ninguém pode alcançar. Só teve um homem, e este homem era homem e Deus, que obedeceu perfeitamente a lei. Nenhum de nós pode. Tiago, ele ensina que qualquer tropeço em uma vírgula da lei nos torna culpados de quebrar toda a lei. Agora observe, se tropeçar numa vírgula faz com que toda a lei nos condene, praticar uma vírgula aqui ou acolá não vai justificar ninguém. Não tem média. Alcancei a média é 7, segundo a recuperação. Agora não tem mais, né? Segunda época, essas coisas. Passa todo mundo e deixa. Mas não tem isso com a lei. Não passa todo mundo. Não tem segunda época, recuperação, exame com a lei. É tudo ou nada. Paulo então não afirmou que a capacidade de obedecer à lei é algo que está em poder do ser humano. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo: olha, o importante não é ouvir, é obedecer, e vocês podem obedecer, portanto, obedeçam. Note, e principalmente, que essa obediência pode gerar, redundar, terminar em salvação. Note o seguinte, meus irmãos, Paulo, ele nem está falando aqui sobre justificação. No texto que nós estamos lendo, nesse capítulo 2, ele está tratando de condenação, ele está tratando de juízo, da ira divina. Ele está escrevendo sobre o julgamento e a universalidade do pecado. E ele vai desenvolver isso, nós lemos na liturgia, o capítulo 3, ele vai desenvolver isso ainda até o verso 20 do capítulo 3, dizendo que o pecado é universal, todos são culpados. Então esse parênteses não está ensinando de maneira alguma um outro meio de justificação, uma forma de justificação fora da cruz, fora do Evangelho, fora de Jesus Cristo, por meio da obediência. Mas pastor, por que você está frisando isso? Porque tem muita gente que ensina e acredita nisso. Ele não apresenta, portanto, alguma tensão entre salvação pela fé versus justificação pelas obras. Porque não há justificação pelas obras. Todo o propósito da carta de Paulo aos Romanos é provar que ninguém é salvo pelas obras da lei, mas somente por meio da graça, com a fé em Jesus Cristo. Somente dessa maneira. Calvino, ele escreve o seguinte: aqueles que interpretam mal esta passagem com o propósito de construir uma doutrina da justificação com base nas obras, merecem a repulsa universal. Nós devemos repudiar esse ensino. E quem bate nesse ensino, nós devemos repudiar também com amor, mas repudiar. Por quê? Porque está ensinando uma salvação a parte de Cristo Jesus. Segundo lugar, vejamos o conhecimento do bem e do mal.
Senhores, apesar do terrível estado de corrupção que se encontra todo o mundo, os homens, eles não puderam apagar completamente a luz da revelação de Deus, que está no interior, gravada no interior da consciência de cada ser humano, de todo homem. Não puderam apagar. Há um resquício. Aqueles que jamais tiveram algum contato com a Bíblia possuem certo conhecimento da lei moral, conhecimento suficiente para os tornar responsáveis diante de Deus. Todos os homens mostram ter algum conhecimento daquilo que é certo ou errado. É verdade ou não é? Todo ser humano, toda criança demonstra isso. Eu já falei aqui deste púlpito, eu tenho lembranças, apesar do meu esquecimento hoje, eu tenho lembranças nítidas de momentos gigantescos, parecem uns flashbacks, de momentos da minha infância com 3, com 4 anos. Ah, pastor, até parece. Eu vejo claramente, e vejo claramente nessas situações eu fazendo coisas erradas, e tentando cobrir elas, e com vergonha, porque sabia que era errada, mas ninguém tinha me ensinado. Era natural. A presença universal de padrões morais e o senso de obrigação, de obediência a esses padrões, não podem ser evitados, não podem ser totalmente evitados por ninguém. Meus irmãos, não é difícil comprovar que é universal o conceito de vícios e virtudes, ainda que nós não concordemos com as definições de todos os povos. Tem povos que dizem que determinadas coisas são virtudes, que para nós não são abominações. Outras vícios que eles proclamam, para nós aquilo não é vício, é uma virtude. Mas que há esse conceito, isso é inegável. Inegável. Em toda a sociedade há vícios a serem punidos, a serem evitados, refreados. E há também virtudes a serem honradas e recompensadas. Grandes filósofos gregos, Plutarco, por exemplo, eles falavam que as leis que não foram externamente escritas em livros foram implantadas nos corações dos homens. Segundo um comentarista, no imperativo categórico de Immanuel Kant, podemos encontrar uma defesa prática da ideia que existe um senso de como as coisas deveriam ser, uma consciência dentro de cada ser humano. Mesmo essa galera aqui, que virou as costas para Deus, eles falavam que isso existe. Há certa moralidade natural no homem. Por quê? Porque isso é um reflexo da imagem do Criador. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E com a queda, isso tudo foi bagunçado. Eu já falei aqui, como se você pegasse um quebra-cabeça de 1 milhão de peças e jogasse para cima. Bagunçou, desfigurou. Mas não apagou a imagem de Deus nos homens. Deus nos criou como seres morais, conforme a sua imagem. E nós testemunhamos isso ao nosso redor, meus irmãos. E os antropólogos documentam isso a respeito de todos os lugares. Há uma moralidade. Mesmo a sociedade mais pagã ou materialista valoriza certo grau de justiça, de honestidade, de compaixão, de caridade com o próximo. Apesar da corrupção total, ou depravação total, eu prefiro corrupção total, nem todos os homens são ladrões, nem todos os homens são adúlteros, nem todos os homens são assassinos. Pelo contrário, muitos são fiéis ao seu cônjuge, cuidam dos seus filhos, são honestos nos seus negócios, falam a verdade e honram os seus pais. Aquelas pessoas que eu cansei de falar aqui também, que aí os nossos primos arminianos vão dizer assim, é um crente, só falta aceitar Jesus. Falta tudo na realidade, né? Mas eles têm essa moral, e muitas vezes essa moral que não é encontrada em muitos membros professos da igreja.
Segura essa. Segundo lugar, vejamos que os incrédulos possuem, primeiro, alguma obediência à lei. Ao dizer que os não-judeus praticam as coisas contidas na lei, o apóstolo Paulo ele não está falando aqui sobre uma obediência completa e plena à lei de Deus. Não é isso. Perdão, ele não está dizendo, olha, existem não-judeus ou existem pagãos que obedecem plenamente à lei de Deus. Não. Mas ele está afirmando que, às vezes, alguns deles cumprem alguma parte daquilo que a lei de Deus requer. Eles demonstram alguma obediência aleatória ou alguma adequação a alguns princípios morais que são prescritos na lei. Que aí, quando vem naquele papo de crente ateu e apologética, da onde saem esses princípios morais? Aonde sai o seu conceito de bom? De onde sai? Não, veja bem, é da ciência que veio, a gente evoluiu. Não tem lugar nenhum, isso sai de Deus. De Deus. Naturalmente, que diz o texto, significa não conscientemente, não por fé. Eles obedecem não com consciência, não por fé. E Paulo vai dizer que o que não é feito por fé também é pecado. Repito, meus irmãos, Paulo não está afirmando que o homem tem capacidade para obedecer à lei, mas que, mesmo sem a lei escrita, os homens mostram que algo da lei está nos seus corações, porque eles têm uma consciência que os acusa e os defende quando praticam certas coisas. Assim, em segundo lugar, os incrédulos possuem a obra da lei escrita nos corações. Esse aqui é muito importante, presta atenção. Note, eles não têm a lei escrita nos seus corações. Eles não têm a lei escrita nos seus corações. O Dr. Lloyd Jones ele aponta 3 argumentos, e eu vou me valer um pouco disso aqui, provando isso. Primeiro, óbvio, português, gramática, né? Você não precisa entender o grego, basta você saber o português e ler o que está escrito ali. Paulo diz o seguinte, ele não está dizendo que os não-judeus mostram que a lei está escrita ou gravada, dependendo da sua tradução, em seus corações. Mas que a obra da lei está escrita ou gravada em seus corações. Há um abismo entre a lei e a obra da lei. Isso significa então que não é a lei, mas aquilo que a lei foi destinada a produzir. É isso que está gravado nos corações dos homens, dos não-judeus, dos pagãos, nos nossos corações antes de Cristo. Por exemplo, não vai estar escrito no coração de uma pessoa dessa, não adulterarás, porque o Senhor proíbe tal coisa. Mas o que vai estar escrito ali é, eu acho imoral isso, eu acho imoral adulterar. Não é correto. A obra, eu não vou fazer. E muitas vezes faz, sabendo que está errado. Esse é o ponto que nós vamos ver. Segundo, se os não-judeus, segundo argumento para dizer que eles não têm a lei escrita nos corações, se os não-judeus tivessem a lei escrita nos seus corações, eles seriam automaticamente superiores aos judeus. Por quê? Porque estes tinham apenas a lei escrita exteriormente, em papiros ou na pedra. E terceiro, esse é o mais importante para nós, se eles já tivessem a lei escrita nos seus corações, então eles teriam um cumprimento antecipado da promessa do pacto da graça, sem crerem no Evangelho, sem Jesus Cristo. Eles já teriam a promessa de ter a lei escrita nos seus corações, promessa registrada em Jeremias, por exemplo, e que nós lemos em Hebreus 8,
porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. O que é? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo, então, não está dizendo que a lei está gravada no coração dos não-judeus, porque eles não podem ter o cumprimento da promessa, do pacto da graça, a parte do Evangelho de Jesus Cristo, a parte do Espírito Santo os regenerar. Somente após sermos regenerados é que então Deus escreve a sua lei nos nossos corações. Não somente escrevendo a lei, mas dando a nós amor por esta lei e dando a capacidade de obedecê-la, ainda que não plenamente, mas entendendo as coisas espirituais, inclinados para a lei de Deus, algo que o ímpio não tem. Por quê? Porque essas coisas são feitas por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, mesmo sem a lei em suas mãos, os não-judeus mostram algumas obras da lei gravadas nos seus corações. E era isso que nós conseguimos demonstrar antes da nossa conversão. Em terceiro, os incrédulos possuem a consciência como juiz. O termo grego para consciência, ele tem o sentido literal de um conhecimento juntamente com. Tá? Em português, ele vai ser composto da conjunção com e a palavra conhecimento. Com conhecimento, ou seja, com um conhecimento próprio. Consciência. A consciência dos homens, ela julga as ações dos homens. A consciência é uma faculdade jurídica, depois da ação, e não uma faculdade legislativa para antes dessa ação. Pastor, não complica o negócio. Então tá. A consciência julga uma ação que você fez depois dela ser feita. Ela não te dá uma lei para você não fazer determinada ação anteriormente. Ela age depois. Ela não atua antes da ação, mas após a ação, julgando essa ação como certo ou errado. Já ouviu a expressão? Você já falou isso. Estou com a consciência pesada. Você não está com a consciência pesada por algo que você vai fazer. Você está com a consciência pesada por algo que você fez ou deixou de fazer após essa ação ou não ação. Qual é a função da consciência? A consciência, meus irmãos, é uma grande bênção para nós. É um mensageiro de Deus, diziam os puritanos, dentro do nosso corpo, da nossa estrutura. A tarefa principal dela é nos dizer aquilo que está errado. Veja, todo homem carrega consigo um tribunal silencioso no seu peito, sendo ele mesmo o juiz, o júri e ele mesmo o prisioneiro no banco dos réus. A sua consciência fica trabalhando conforme aquilo que ele conhece, com conhecimento. Por isso aquele papo às vezes, e o pecado contra a consciência. Vamos ensinar essa pessoa, que muito pecado contra a consciência é de ignorância, ou de falsa santidade, ou de entendimento errado. Nós vivemos isso, não vivemos isso? Quando você entende, a tua consciência deixa de te acusar de algo que é ilegítimo. A consciência num não cristão, meus irmãos, ela vai atuar, obviamente, conforme a natureza dessa pessoa. Ou seja, não regenerada vai atuar como um incrédulo. Assim, nós não devemos considerar a consciência um instrumento perfeito. No incrédulo, além de tudo, ela começa agindo apontando os erros, mas ela vai sendo desprezada até ficar cauterizada e silenciada. Somente no crente, o exame e julgamento da consciência podem ser mais exatos. Por que isso? Porque a sua consciência, a nossa consciência, foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Somente por isso. Quando pecamos, a nossa consciência fica pesada. Agora fica também
aqui o conselho. Quando nós não nos arrependemos, quando a consciência nos aponta o erro e nós endurecemos e não nos arrependemos, quando não ouvimos o Espírito Santo de Deus atuando sobre a nossa consciência, nós vamos endurecendo ela. No incrédulo, esse endurecimento se dá a Deus o entregar a injustiça, correto? No crente, esse endurecimento vai trazer a disciplina de Deus. Porque Deus vai podar os seus filhos. Ele não vai largar, mas ele vai disciplinar. E muitos de nós já experimentou isso. Em quarto, os incrédulos possuem também pensamentos que julgam, que ora os acusam, ora os defendem. Verso 15. Como num julgamento mesmo, no qual interage ali a promotoria e a defesa. Né? Oh, isso aqui foi muito errado. E a defesa, não foi tão assim. Note, aquilo que nós vimos em Mateus sobre o alvo da pregação, né? E o caminho da conversão, lembram? Entendimento, lembram? Desejo, afeição e por fim a vontade. Nós vemos aqui também, só que vemos aqui de forma invertida. Note, Paulo parece estar apresentando aqui um certo debate entre as ações da pessoa, movida pela vontade, que estão sendo agora julgadas pela consciência, que acusa as más ações e acusa os maus desejos. E juntamente com isso, há um julgamento dos pensamentos, aquilo que é compreendido, aquilo que nós cremos ser correto e que pode nos acusar ou nos defender, desculpando muitas vezes o erro, né? Isso, sem o Espírito Santo no incrédulo, é terrível. E mesmo na nossa vida, com o Espírito Santo, quantas vezes a gente não estou ouvindo, não quero ouvir. E aí vem o petalequinho da disciplina, né? Que às vezes dói. Vamos lá. Se o testemunho da consciência é instantâneo, já os pensamentos atuam no processo de acusação a aprovação, respondendo à voz da consciência. Por isso que eu disse, você pode ensiná-la. Esses pensamentos, eles julgam as próprias ações, assim como as ações dos outros. E aqui, é por isso que um homem consegue condenar certa ação em outra pessoa e ainda assim praticar a mesma coisa. No outro é errado. Mas aqui, veja bem, não é bem assim. Teve o atenuante, né? Eu só fiz isso porque tal pessoa fez aquilo comigo. Senão eu não faria. E a gente vai se desculpando. E o simples fato, diz o Lloyd Jones, e o simples fato de as pessoas fazerem isso é a prova final de que elas têm esse senso moral, esta consciência moral, esta capacidade de diferenciar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Meus irmãos, ainda que de maneira injusta e hipócrita, essa ação nos incrédulos torna todos os homens indesculpáveis. Isso nos leva para o terceiro ponto. A incapacidade de ser justificado pela lei. Primeiro, a incapacidade de obedecer à lei. Já afirmamos, Paulo não está falando aqui sobre algum método de justificação. Ele está expondo a lei. É como se ele dissesse assim, se alguém quiser ser justificado pela lei, então, beleza, boa sorte, você precisa obedecer a lei plenamente. O verso 3, então, meus irmãos, ele apresenta uma condição ideal, não um alvo alcançável. Uma condição ideal do homem, mas o ideal é inalcançável. Ele não está dizendo, vocês podem fazer isso com um pouquinho de força de vontade. É evidente que ninguém pode ser salvo pela lei, porque ela exige obediência completa. E porque, meus irmãos, a obediência parcial não é agradável a Deus. Nos versos 14 e 15, é dito que, ao praticarem as coisas contidas na lei, eles são lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Isso significa que eles percebem
eles percebem que os seus próprios padrões naturais, por meio desses padrões naturais, eles percebem quando eles acertaram e eles percebem quando eles erraram. É isso que significa ser lei para si mesmo. Tanto que os irmãos vão ver na paráfrase que eu fiz, e o correto seria nesse trecho, esse ser lei para si mesmo, ser lei está grafado de letra minúscula, porque não é a lei de Deus revelada por meio de Moisés, é uma lei natural. Uma lei natural. E a percepção disso é feita quando eles erram e quando eles acertam. Eles se sentem o quê? Ora culpados e ora desculpados. E assim, eles estão provando que nunca estão vivendo inteiramente de acordo com os princípios estabelecidos por eles mesmos, a parte da lei. Isso aqui é moral, isso aqui é justo, isso aqui é correto, mas nem isso eles conseguem praticar. Os pensamentos ora acusam, ora os defendem. Portanto, o texto não fala também sobre a possibilidade de alguém ser salvo porque viveu conforme a luz que ele possuiu. Né? Antes, esse texto aqui condena a todos. E aí tem aquelas defesas, né? Veja bem aqui a forma que está escrito. Então, aquela pessoa que está lá no meio de uma tribo indígena, nunca ouviu falar sobre Jesus, mas se ele se comportar bem e se ele for juiz para ele mesmo, ele vai ser salvo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando exatamente o contrário. Ele está dizendo, com ou sem lei, todos pecaram. Não adianta alguém honrar os pais, não roubar, pagar as suas contas e ter um outro Deus, um falso Deus, ou praticar alguma forma de relação sexual impura, ou pior e mais universal ainda, ser culpado de cobiça. É comum as pessoas afirmarem que não precisam de religião para serem boas. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de uma promessa de céu ou inferno para ser bom e justo. Eu não preciso de Deus para amar o próximo. E não é isso que Deus manda os crentes fazerem, e eles não fazem, mas eu faço. Eu amo o próximo, eu não preciso desse papo todo. Mas será que ama mesmo? Veja, se uma pessoa que diz isso já falou mal de alguém, já cobiçou a mulher, o carro, o emprego de alguém, já desafiou a autoridade de alguém, se alguma vez fizeram alguma destas coisas, então violaram a regra de que basta amar o próximo, porque provaram que não amam o próximo. Mesmo que as nossas consciências estejam cauterizadas e não nos condenem, nós devemos lembrar do verso 16. No último dia, Deus não vai julgar de acordo com a nossa consciência, mas Ele julgará os homens de acordo com os segredos dos homens. Julgará como? Justamente, conforme a verdade, verso 2. Conforme as obras de cada um, verso 6. Sem parcialidade, verso 11. Terrível. Ou seja, com ou sem lei, aqueles que pecaram serão julgados pelos seus pecados. Verso 12. Porque somente os praticantes da lei, se existissem, se pudessem existir, é que seriam justificados. Isso é que está no verso 13. Assim, meus irmãos, há, em segundo lugar, a necessidade de um Salvador. Uma vez que todo homem é pecador e justamente por isso não pode obedecer à lei, todo homem necessita de um Redentor para salvá-lo da condenação pela sua desobediência. Estabelecemos que nem a lei, nem a falta da lei salva. Conhecer a lei de Deus ou ter um certo senso moral não pode salvar ninguém, apenas condenar. Isso porque ambos revelam a nossa inadequação. Nós não obedecemos. O apóstolo está afirmando que não há um justo, que todos estão debaixo da ira divina. Como então podemos ser justificados? Essa é uma pergunta importante.
A justiça que vem de Deus, ela é manifestada à parte da lei. Ela é concedida pela fé em Jesus Cristo. Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. E ele sofreu a penalidade pelo nosso pecado em nosso lugar, como nosso substituto. É somente nele. É isso que Paulo está tratando em todo Romanos, nessa carta. Ele, Jesus Cristo, fez aquilo que Paulo vai dizer lá no capítulo 8, fez aquilo que era impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne. Agora note, o problema não está na lei, mas o problema está na carne, em nós, nos homens. Conforme lemos na liturgia no capítulo 3, a partir do verso 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, ninguém alcançou o padrão da glória de Deus, sendo então justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos que dependerem do próprio mérito da obediência estão condenados. Todos que dependerem da sua justiça própria estão condenados. Todos que tentarem se cobrir com folhas de figueira e não com a pele do cordeiro estão condenados. Os crentes são justificados exclusivamente pela fé e são salvos somente pela graça. A ideia de salvação que leva em conta obras para obter a salvação é contrária ao Evangelho. Contudo, os crentes jamais são justificados por conta de uma fé infrutífera. Nós fomos salvos, meus irmãos, para a santidade. Nós fomos salvos e predestinados para as boas obras. Efésios 2:10. E a santidade, ela se manifesta justamente dessa forma. O critério para as boas obras é o quê? A lei de Deus, que não foi revogada para o crente. Sabe aquele papinho? Eu estou na graça, a lei já... Não, a lei continua, ninguém aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei, Paulo não aboliu a lei, e ninguém tem autoridade para abolir essa lei. O julgamento de Deus não seria de conformidade com a verdade se fossem ignoradas nossas boas obras. Elas são evidências da fé, elas são evidências da salvação pela graça. E por isso mesmo, serão o critério do nosso julgamento. Repito o verso 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Veja, Deus retribuirá a cada um, não está dizendo ao crente não. Ao crente é só ter fé que está tudo certo. Eu até falei aqui de um artista agora há pouco, que se converteu e estava... de coisa, aí largou mão da igreja, se arrependeu, começou a fazer filmes adultos, agora até partiu a língua, não sei para quê. E aí perguntaram para ela, você crê que está salva? Claro, ela disse, porque a salvação é pela graça, não é como os religiosos dizem. E a graça me alcançou. Tudo bem, ela entendeu a graça, mas a graça leva a boa obra. E sem essa boa obra não existe graça. Sem uma nova vida não existe renascimento, não existe regeneração. Por isso que existem teólogos ateus, entendem a mecânica da salvação, mas não têm Cristo como seu. Esse princípio diz respeito à nossa salvação. E aí a pergunta de $1 milhão. E quem nunca ouviu o Evangelho, pastor? As pessoas ficam preocupadas com isso, né? As pessoas não sabem, muitas vezes, a condição da sua salvação, nunca analisaram verdadeiramente, nunca meditaram se estão em Cristo, se arrependeram dos seus pecados, se têm produzido obras que comprovem a sua salvação. Elas não pensam nessas coisas, mas elas ficam preocupadas com aqueles povos afastados que nunca ouviram o Evangelho.
E porque elas querem ir lá pregar o evangelho? Não, porque elas estão preocupadas para saber se Deus é justo ou não. Curiosidade. Que pena, mas tudo bem. Veja, meus irmãos, verso 6. Todos serão julgados pelas suas obras. Todos, verso 12, serão julgados conforme o conhecimento que receberam. O apóstolo está provando que o juízo de Deus é sempre justo, porque, verso 2, é conforme a verdade. Os homens que não receberam a lei escrita, eles não estão totalmente sem lei. Essa foi uma das coisas que nós aprendemos hoje no verso 14. Pois Deus revelou-se na criação do mundo e revelou-se na consciência humana, fazendo o quê? Tornando todos indesculpáveis. Portanto, não é verdade que as pessoas sejam inocentes até que a palavra de Deus chegue até elas. Não, eles são o bom selvagem, eles são inocentes. Veja, se o índio lá não matar muita gente, se ele não for canibal e coisa, ele vai ser salvo porque ele é bonzinho. Não. As pessoas não são inocentes até a palavra de Deus chegar a elas. As pessoas são culpadas. Todos são culpados. E a salvação somente é possível por um meio, somente por meio de Jesus Cristo. Isso é inegociável para um crente reformado. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Alguém então pode afirmar que isso não é justo. Pastor, isso não é justo com aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Mas irmão, calma, não fica nervoso, porque Paulo responde isso lá no capítulo 9, dizendo o seguinte: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? É Deus que decide estas coisas. Você vai se colocar agora num trono e julgar o Criador de todas as coisas? Isso não é justo, Deus. Aí vai tentar arrumar desculpas na sua cabeça, faz até uma lógica ali, mas aí você vai contra a palavra de Deus. Como dissemos, Paulo não está considerando a questão da salvação neste parênteses que nós estamos vendo. Toda essa passagem tem um propósito, está falando sobre condenação. Contudo, essa passagem é muito mal interpretada, com diversos ensinos sobre possibilidades de salvação sem o Evangelho, salvação pela obra, salvação pelo bom selvagem, salvação por uma adequação ao pouquinho que eles conhecem, salvação por uma moralidade natural e tudo mais. E isso está errado. Agora veja o seguinte, meus irmãos, indiretamente nós encontramos nesse texto a resposta para todas aquelas perguntas sobre a salvação daqueles que nunca ouviram o Evangelho. O que acontecerá com eles? Devemos ter o cuidado com aquilo que nós afirmamos. Muito cuidado. Não podemos dizer que eles serão salvos porque Deus é amor, porque Deus é amoroso, ou porque eles praticaram naturalmente as coisas contidas na lei. Verso 14. Quando nós vemos que essa prática é aleatória e condena, simplesmente mostra que eles têm conhecimento de certo e errado. O que nós podemos fazer então? O que nós podemos dizer é que ninguém pode ser salvo fora de Jesus Cristo. E se Deus não providenciar para que ouçam o Evangelho, concluímos que estão condenados. Mas pastor, é salvo por Jesus ou não? Sem Jesus, ninguém pode ser salvo. Mas note, serão condenados não porque não ouviram a lei, serão condenados não porque não ouviram o Evangelho, mas serão condenados por conta dos seus pecados. Verso 12. Todavia, meus irmãos, tiremos o calçado dos nossos pés, porque nós estamos em território sagrado. A decisão final sobre estas coisas está debaixo da soberania e da justiça de Deus, daquele que sempre faz aquilo que é reto
e que jamais fará algo que seja injusto. Assim, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos sobre Deus e sobre o que Ele deveria fazer ou não fazer, para não blasfemar. A criatura olha para o Criador com temor, com a cabeça baixa. Devemos ter cuidado com as nossas especulações que ultrapassam as Escrituras, seja sobre o juízo ou sobre o amor de Deus. Não cabe a nós ter todas as respostas. Não cabe a nós absolver aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Não cabe a nós julgá-los. Cabe a nós apenas deixarmos que o justo juiz de toda a terra os julgue conforme a sua graça, a sua misericórdia, a sua sabedoria e o seu justo juízo, a sua justiça. O que cabe a nós, então, é zelar pela evangelização. O ser humano é um ser moral por natureza e todos precisam ouvir o Evangelho. Então, nós precisamos anunciar a todos. E, meus irmãos, porque o ser humano é um ser moral, a consciência de todo homem é nossa aliada na evangelização. John Stott, ele afirmou que na evangelização a consciência do outro está do nosso lado. Por que isso, meus irmãos? Porque todos têm o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, como nós vimos, que ora os acusam e ora os defendem. Verso 15. Então, todos sabem que são culpados. Você pode ver quando vem até aquela defesa, eles vão dizer assim, olha, eu não sou perfeito. Mas não, tem gente pior que eu não mato, eu não roubo, eu não... né? Mas eu não sou perfeito. Ninguém vai dizer que é perfeito. E ali é que está a chave. Porque Deus exige perfeição. Deus exige santidade. Sede santos como eu sou santo. E aí ele vai dizer, mas você é santo? Não, mas eu estou no santo. Estando no santo eu fui separado e santo sou. Porque é a justiça dele. É a justiça dele. Todos sabem que são culpados. E aqueles que ouvirem e forem regenerados, crerão no Evangelho. Portanto, antes de ficar botando país, nação e povo no céu ou no inferno, preguemos a quem nós pudermos pregar. Concluindo, meus irmãos, nós vimos que esse parênteses não está ensinando nenhum meio de salvação, mas julgamento. Que o texto não diz que há alguém que consiga cumprir e ser salvo por meio da lei, mas que aqueles que possuem a lei serão julgados por ela e aqueles que não possuem serão julgados pelo conhecimento que tiveram, não salvos, julgados. Não diz aqui que os não-judeus têm a lei de Deus escrita nos seus corações, mas que eles possuem um certo senso moral, um senso da existência de Deus, porque todos foram criados à imagem dele. E por fim, o texto não diz que um pagão será salvo por viver de acordo com a luz que recebeu, antes que todos serão julgados pela não conformidade com o padrão que todos possuem. Assim, apesar de afirmarmos que o texto não fala de justificação, nós temos afirmado constantemente que a pregação do Evangelho começa pela má notícia, certo? Por isso, observando que ninguém pode ser salvo por meio do seu próprio esforço, nós vimos que somente Jesus Cristo pode salvar alguém pela graça, mediante a fé, ambas dom de Deus, ambas aplicadas pelo Espírito Santo de Deus de forma soberana. Novamente, ninguém será condenado pela lei que não conheceu ou pelo evangelho que não ouviu. A gente tem falado isso desde o primeiro capítulo. As pessoas serão condenadas por causa dos seus pecados. É isso que diz o verso 12. Paulo escreveu à frente e nós lemos na liturgia: não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se não há uma única pessoa que busque a Deus sinceramente, então nós podemos concluir duas coisas. Primeira, nenhuma obediência casual
revelando que a obra da lei, não a lei, mas a obra da lei está gravada no coração de todos, poderá salvar ninguém. Segunda conclusão, não precisamos ficar preocupados com alguma injustiça de Deus, porque o céu estaria fechado a ímpios que buscam a Deus, simplesmente porque não há ninguém que o busque. Ninguém. A única forma de salvação é por meio de Jesus Cristo. Deixa eu passar algumas aplicações rápidas desse texto, um texto de comprovação do não, né? Do que não está sendo dito, mas nós temos que aplicar para a nossa vida, senão não adianta nada. Se é só para ter conhecimento, a gente podia ter dado uma aula e não pregado o Evangelho. Primeira aplicação, não fiquemos especulando o que Deus vai fazer com quem nunca ouviu o Evangelho. Creiamos que Ele é soberano e que Ele é justo e que é amoroso e que julgará justamente essas pessoas. Segunda aplicação, antes de ficar defendendo a inocência daqueles que não ouviram o Evangelho, o que é um erro, pregue o Evangelho. Ore pelos missionários, invista em missionários. Terceira aplicação, agradeça a Deus diariamente, porque o Evangelho chegou até você, porque o Evangelho chegou até nós. Nós não merecíamos absolutamente nada, senão o juízo e o inferno, mas aprove a Deus apresentar o Evangelho para nós, aprove a Deus nos regenerar, concedendo arrependimento e fé. Sejamos gratos por isso, porque senão a nossa condição era exatamente aquela, ter uma obrinha da lei sobre o coração, ser uma pessoazinha boa, do bem, caminhando a passos largos para o abismo eterno. Quarta aplicação, busque viver de modo digno do Evangelho. Se um ímpio pode fazer as obras da lei casualmente e naturalmente, nós que recebemos a lei, gravada em nossos corações, e recebemos a graça de Deus para amar essa lei e para obedecer essa lei, devemos viver de modo digno com a graça que recebemos, concordam? Devemos então, meus irmãos, ser razão para que o nome de Deus seja glorificado entre os homens e não blasfemado. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.